Bom, e aí, pessoas? Meu nome é Leandra, sou mãe de 3 crianças, na verdade não são crianças, são jovens, adultos lindos, né? Sou esposa e psicóloga, né? Mas antes de tudo isso, sou uma seguidora de Jesus e completamente apaixonada por ele. E aí eu tô aqui, né? Porque eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu acredito que ela possa fazer a diferença na vida de algumas pessoas e por isso que eu estou aqui. Bom, sou nascida e criada, né? Fui nascida e criada numa comunidade do Rio de Janeiro, chamada Morro do Jorge Turco, né? Lá eu vivi minha infância e parte da minha adolescência, né? Aos 4 anos, meus pais se separaram, né? E eu continuei com a minha mãe e minhas 2 irmãs, né? Eu e minhas irmãs tivemos uma infância com uma dificuldade financeira muito restrita, né? Onde as nossas roupas eram só de doações, era raramente, né? Feita a compra de uma roupa. Eu lembro que às vezes Natal, Ano Novo, a gente poderia comprar uma coisa ou outra e olhe lá. Mas passamos muitas dificuldades ali, né? Eu era muito nova, junto com a minha irmã mais velha, nós tínhamos muitas tarefas, né? Porque minha mãe trabalhava fora e nós precisávamos cuidar da casa e da minha irmã mais nova, né? Só que eu não queria nada com nada, né? Eu queria era brincar, eu queria fugir pra rua, brincar, era muito brigona, fugia pra ir pra baile, né? Eu dei bastante trabalho. Isso é verdade. Boa parte dos meus estudos, né, assim como das minhas irmãs, foram em colégio público, né, até a 8ª série, do jardim de infância até a 8ª série, eu sempre estudei em colégio público. Lembro que eu tive uma reprovação na 3ª série, né, isso foi um fato bem importante na minha infância, porque a 3ª série eu devia ter, sei lá, meus 8, 9 anos, né? Eu sofria muito abusos, né, psicológicos da minha professora. Hoje eu entendo isso, claro que na época eu não entendia. Ela sempre com muitas piadas, né, diminuindo, trazendo as minhas dificuldades à tona na frente da turma. Ela me chamava de BBB. Boba, bonita e burra. E ela falava isso no meio da turma e todo mundo ria, sabe? E eu tinha pavor de ir pro colégio na época. Reprovei a 3ª série, hoje eu entendo que foi muito por conta desses abusos psicológicos. Quando eu repeti, né, que eu fui refazer a 3ª série, eu tirei de letra e desde lá sempre estudei muito, porque eu sempre tive muito medo, né, de reprovar de novo. E eu fui crescendo com a crença de que eu não era capaz. Uma crença que me limitou muito durante boa parte da minha vida. Por conta desse episódio, hoje eu tenho total consciência disso. Lá quando eu tinha 13, 14 anos, eu fui morar com meu pai. Né? As condições financeiras melhoraram, inclusive por isso eu fiz o 1º, 2º e 3º ano em colégio particular. Nesse período, né, de uma relação conturbada, uma relação ruim, que eu não gostaria de estar naquele ambiente, uma tia minha precisou de ajuda e eu fui para casa dela. E nesse período eu engravidei, né, aos 15 anos, da minha filha Pamela. Na época eu tive um incentivo, né, a abortar. Era muito certo dentro de mim que eu não queria fazer aquilo, né? Ainda que eu já conhecia a palavra, mas eu não vivia a palavra, mas eu tinha muito certo dentro de mim que eu não queria fazer aquilo e eu rejeitei, não quis e, né, minha filha tá aí com 29 anos. O que foi muito importante também nessa época, que a minha família, né, muito por parte de pai, me incentivou muito a não casar. Você é muito nova, não casa, continua seus estudos. Esse momento foi importante para mim, porque de fato eu não casei, eu tive a minha gestação, Pamela nasceu, fiquei na casa dessa minha tia por 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses e fui morar no Espírito Santo, na casa da minha avó. E lá eu fiquei até a Pamela fazer os 2 anos de idade, quando eu retorno pro Rio e vou para casa do meu pai e lá eu fico, né, até uns meus 22 anos, quando eu casei. Eu comecei a perceber que assim, a minha vida, ela sempre foi de muitos desafios, de muitas dificuldades, né? E o Senhor sempre esteve comigo, me ajudando a superar cada uma delas. Eu acredito, né, que a minha história, ela possa ajudar outras pessoas,
E para mim, viver o reino é você partilhar, sabe? Compartilhar os feitos de Deus, sabe? Na sua caminhada de vida. E anunciar Jesus através desses feitos. Ainda que seja difícil, né, com as outras pessoas, para que elas também entendam que existe um Deus que também pode fazer na vida delas. Foram muitos desafios, mas eu posso citar aqui alguns que foram bem marcantes na minha vida. Eu tive desafios profissionais, né, quando com 19, 20 anos fui trabalhar com meu pai e acabei do nada tendo que assumir uma empresa com 20 anos de idade, sem estudo, sem conhecimento, mas com uma palavra de que Deus tinha algo para fazer comigo, através de mim naquela empresa. E eu só acreditei nessa palavra e fui. Foram muitas coisas que eu vivi ali, que eu passei, mas foi algo que eu via Deus, assim, sabe, me ajudando. Eu sentando em mesas de pessoas doutoradas e eu tinha mal o 2º grau, eu não tinha feito minha faculdade ainda. E eu via eu sentando em reuniões com leões ali, e eu, uma menina, e eu abria minha boca e eu sabia que não era eu que estava falando. E a reunião, ela fechava sempre com a minha palavra. E eu tinha consciência, porque eu entrava com a carne tremendo, sem saber o que eu vou fazer naquele lugar. E eu via que Deus, ele falava através de mim. Porque eu recebi uma palavra lá atrás de que Deus tinha algo para fazer através da minha vida naquela empresa. E eu acreditei, e eu fui, porque não era isso que eu queria. Eu tive muitos desafios, gente, e que todos eles fizeram quem eu sou hoje. Um momento muito marcante na minha vida foi quando eu descobri que meu pai estava usando drogas. Eu também era uma menina, e eu que descobri. E dentro de toda uma família, Deus me levantou ali para estar auxiliando meu pai nesse processo, e que foi algo extraordinário. Cresci muito espiritualmente. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, foi quando eu descobri, né, uma traição no meu casamento. Foi um processo extremamente doloroso. Isso foram, né, muitas coisas. Eu poderia citar várias. Eu tô trazendo aqui aquilo que, né, eu tô lembrando nesse momento, e que realmente foram coisas que me rasgaram, mas ao mesmo tempo o Senhor veio e me reconstruiu. Quando minha filha saiu de casa para viver tudo que você imaginar que esse mundo pode oferecer. Isso também foi algo muito, né, impactante e destruidor, se eu não tivesse um Deus, né, que reconstrói. Então, eu lembro muito assim das EBFs, né? Eu ia muito nas escolas bíblicas de férias e, gente, mas estava muito marcado com a comida. Adorava os lanches, porque muitas vezes eu não tinha em casa. Então, assim, eu ia porque os lanches eram muito bons. Mas, assim, isso fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eu aprendi muito, né, nas escolas bíblicas de férias, nas escolas dominicais. Eu lembro desses momentos, né? E aí eu lembro que eu participei de uma peça, né? Eu tive uma fala que eu lembro dessa fala até hoje. Que eu falava assim, eu chegava na frente da igreja e falava assim: Jesus morreu por mim para me salvar e lavar dos meus pecados. Era isso que eu falava. Eu lembro disso até hoje. Então, assim, pra mim isso foi marcante. E na minha juventude, logo que eu aceitei Jesus, porque eu lembro que eu não era cristã, eu não vivia a palavra, mas eu vivia pregando o evangelho. E as pessoas se convertiam. E eu não vivia aquilo, mas eu conheci um pouquinho da palavra quando eu fui lá na infância, né? A importância da infância na nossa vida. E eu falava de Jesus para as pessoas com uma verdade mas na verdade eu não vivi. E muitas pessoas se converteram, muitas pessoas aceitaram Jesus, jovens aceitavam Jesus porque eu falava de Jesus, falava que Jesus podia transformar, mas eu não estava vivendo aquela verdade na minha vida. Até que um dia eu lembro que antes da minha conversão, a minha avó virou pra mim e falou: chega, minha avó, filhinha, chega de pregar o evangelho e as pessoas aceitarem Jesus e você não tá vivendo isso. A partir de hoje, né, eu declaro que é a sua vez. A palavra tem muito poder, porque no mesmo mês eu me converti. Eu lembro que eu pedia muito a Deus e comecei a orar em um momento, pedindo muita estratégia a Deus para eu falar de Jesus pro meu pai. Porque meu pai era muito ausente, meu pai não ficava em casa. E quando eu queria falar alguma coisa, ele não ouvia, ele não queria ouvir. Eu via que ele, né, não ligava. E eu comecei a orar: Senhor, me ajuda, me dá estratégia para eu falar de Jesus, para ele poder ouvir. E aí, eu lembro de uma noite, eu saindo do culto, peguei o ônibus,
e sentei. No próximo ponto, o ônibus parou, subiu uma pessoa, era um homossexual, e sentou do meu lado. E ali eu comecei a conversar com ele. Nós começamos a conversar. E o Espírito Santo ali me conduzindo, eu comecei a falar com ele coisas. E ele começou a chorar no ônibus do meu lado. E ele chorava. E eu falava aquilo que o Espírito Santo estava me compelindo a falar. E ele me abraçou e ele falou: olha, eu estava indo para uma festa agora, mas eu precisava muito ouvir o que você está me falando, e está fazendo muita diferença na minha vida. E ele me abraçou aos prantos, chorando, todo mundo olhando pra gente dentro do ônibus, mas eu não estava nem aí, porque nessa época eu já também não estava nem aí. E eu ali sentindo aquela presença de Deus. Ele foi embora, nunca mais eu vi essa pessoa, não sei o que aconteceu após a vida dessa pessoa. Mas assim que eu cheguei em casa, estava o meu pai na sala, deitado, coisas que era raro. Como eu disse, ele era muito ausente. Quando ele estava em casa, ele ficava muito dentro do quarto dele. Então a gente quase não se via, não se falava. Mas nessa noite ele estava deitado no sofá. E eu cheguei para ele já motivada, né, com aquilo que tinha acontecido. E eu comecei a contar para ele. E na medida que eu fui contando, ele começou a chorar. E ele começou a me dar atenção. Deitado, ele ficou sentado. E ele olhava pra mim com muita atenção, tipo assim, caramba, o que foi isso? E ele começou a chorar. E naquela hora o Espírito Santo falou pra mim: é assim que você vai falar de Jesus, de mim pro seu pai. É através das experiências que eu vou te fazer passar. E você vai contar pra ele. E assim foi. Muitas vezes eu contar coisas que o Espírito Santo tinha feito comigo na rua, né, em lugares aleatórios, e eu contava e ele prestava muita atenção. Então essa foi uma experiência que me marcou bastante.